Falando do governo do estado do Piauí. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal Agora. Vamos ouvir a palavra do governador, que falou a respeito deste empréstimo do Banco do Brasil para o governo do estado, onde o governo afirma que vai reativar aí cerca de 70 obras que estão paradas em todo o estado. Vamos ouvir a palavra do governador e logo em seguida o comentário do secretário. Esse recurso, ele tem uma importância especial, porque, como foi dito aqui pelo nosso superintendente do Banco do Brasil, nós tivemos que reconstruir esse contrato, tivemos que praticamente começar um novo contrato. E finalizamos num tempo recorde para a realidade da burocracia brasileira. Isso nos permite 369 milhões de reais aproximadamente, dinheiro que significa obras como essa da Ponte JK, do alargamento lá da Ponte Alferraz, obras como a das entradas das BRs, da Transcerrado, reconstruir o trecho lá entre Canto do Buriti e São João do Piauí, fazer ligação para a Serra do Quilombo, de Baixa Grande do Ribeiro para Transcerrado, ou seja, para Domingos Mourão, para Dom Inocêncio. Significa a gente ter a condição de um casamento em que esse dinheiro ele multiplica, porque ele é casado com outros convênios, outros contratos e com recursos da própria União e do setor privado. Então, ele é fundamental para a economia do Piauí e do Brasil. Esse dinheiro vai circular na economia, gerando cerca de 11 mil empregos entre diretos e indiretos, em cerca de 70 obras espalhadas no norte, no centro e no sul do Piauí. Esse repasse vai vir em duas etapas, secretário. Uma primeira etapa com um volume menor e uma segunda etapa com um volume maior. Como é que os senhores vão administrar isso? Boa tarde. Pois é, trata-se agora de rapidamente implementar as obras relativas a essa primeira etapa, que é de 69 milhões de reais, para podermos atingir o grande objetivo almejado pelo governador, que é de fazer com que esse dinheiro do Estado, nessa operação de crédito que foi reativada depois de um longo trabalho, ajude a movimentar a economia do estado do Piauí. Então são cerca de 70 obras, são cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos que estas obras movimentam. São obras espalhadas por todo o estado do Piauí, de Teresina até o sul. Você pega, por exemplo, a Transcerrado, está aí. A duplicação das rodovias está aí. O elevado da Miguel Rosa, que é aquele gargalo que inferniza a vida de toda a zona sul de Teresina, está aí. A conclusão da duplicação da Ponte do Meio, está aí. Enfim, são diversas estradas, como a de, por exemplo, Dom Inocêncio, por aí vai. Dom Inocêncio Canavieira. Um efeito importante para o estado todo, tanto diretamente para aquelas regiões atingidas pelas obras, quanto para a economia, porque movimenta a circulação de mercadorias e serviços. A Ponte do Meio está incluída com esse recurso? Está incluída, e hoje o governador já deu a ordem. O pontapé inicial. Exatamente. Visitamos lá, o governador esteve lá logo cedo, dando a autorização para a retomada da construção dos acessos. Vamos ver a reportagem? Vamos ver a reportagem da Ponte do Meio e logo em seguida a gente continua com o secretário. Quem trafega ou atravessa a ponte Juscelino Kubitschek observa um trânsito congestionado nos dois sentidos. A ponte JK interliga as avenidas Frei Serafim e João 23. As obras da Ponte do Meio já iniciaram e, por motivos judiciais, o projeto foi paralisado em alguns momentos. De acordo com o projeto, a estrutura da terceira ponte terá 3 pistas de rolamento, uma faixa exclusiva para ônibus no sentido centro-leste, além de uma faixa central. A extensão da ponte é de 427 metros por 10 de largura. Toda a obra foi orçada em R$ 5.500.000. Já foi inclusive determinado o prazo para a execução final de todo o projeto. Em 6 meses, tudo será concluído. Os recursos são oriundos dos governos federal e estadual. O governador Wellington Dias visitou as obras e assinou a ordem de serviço. Estiveram presentes na solenidade representantes do DENIT, DER e CREA, além da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí. Esta obra inacabada implicava, em tese, prejuízo para o erário piauiense e para o erário brasileiro. E prejuízo também para a sociedade teresina, que se via impedida de utilizar uma obra que, em tese, vai melhorar o trânsito de Teresina. Então a OAB vai permanecer como ela sempre esteve,
à disposição das entidades para com elas conversarem, à disposição da sociedade, para, se for o caso, adotar as providências que lhe compete. São projetos de suma importância para a fluidez do trânsito na capital. A gente tem toda a esperança, toda a fé que os cronogramas sejam cumpridos, os recursos para a execução da obra estão garantidos e o governador está extremamente empenhado na conclusão dessa obra. A Frei Serafim, ela vem desde a Igreja São Benedito, né, em 4 pistas, e quando chega aqui na ponte, ela estreita para 2 pistas. Então isso provoca o engarrafamento, o congestionamento em horários de pico especialmente. Então quem transita pela Frei Serafim, quem transita em direção à Zona Leste ou outras regiões da cidade sofre em razão disso. O que nós vamos ter agora? Mais velocidade. Mais velocidade. Aliás, essa é a ideia do programa de aceleração do crescimento do PAC Mobilidade. E com isso a gente dá um conforto maior para as pessoas que moram em Teresina. Bom, secretário, agora vai, né? Vai. O recurso aí, os problemas de ordem técnica e legais resolvidos. Pronto. Agora vai. É só esperar. Já. Bom, eu vou dizer aqui inicialmente, secretário, que o governador teve a sorte de quem ganhou um prêmio na loteria. Houve muito trabalho, houve muita dedicação a esta causa, houve muita busca e discussão para que se chegasse a esse momento de liberação dos recursos. Por isso é que eu considero, no momento de crise, o governador receber este volume de recursos para tocar essas obras foi um prêmio, né? Bom, mas aí eu vou lhe perguntar, secretário, nós estamos vivendo atualmente, né, um momento difícil. Hoje, por exemplo, conversando com alguns empresários, uma empresa de grande porte demitiu 2.000, outra empresa demitiu 1.000, outra empresa demitiu 700, e estavam todos apreensivos para que o governo pudesse retomar essas obras a fim de que pudessem reempregar ou recontratar essas pessoas. O senhor avalia que isso vai dar um novo ritmo à administração do governador, vai estimular para que se vá buscar mais condições para desenvolver obras e ações no governo do Estado? Sem dúvida, Léo. Primeiro realmente você tem razão, foi uma vitória muito importante, até porque o Ministério da Fazenda estava classificando a operação de crédito como uma nova operação de crédito. E como a política de ajuste fiscal neste momento no país não está favorecendo novas operações de crédito, se tivesse prevalecido essa visão do Ministério da Fazenda, a gente não teria conseguido retomar esse crédito, mesmo tendo resolvido todas as pendências, tendo retirado do estado do cálculo. Resolvemos. Agora, queremos colocar esses 369 milhões em circulação, mas temos a convicção de que eles sozinhos, esse dinheiro sozinho não é suficiente para redinamizar a economia no grau de que nós necessitamos para continuar, para retomar um crescimento mais acelerado, que caracterizou a economia do Piauí nos últimos 10 anos. Por isso estamos batalhando fortemente por aquele cerca de R$1 bilhão daquela operação de crédito junto ao Banco Mundial. Das operações que estão sendo tratadas junto ao governo federal, é a que está mais adiantada nesse momento. Esperamos obter em relação a esta operação de crédito, Leal, o mesmo desempenho que obtivemos em relação aos 369 milhões. Que de 6 estados que tinham recursos parados do Prodesenvolvimento 2, Piauí foi o primeiro que conseguiu alavancar, foi o primeiro. Então esperamos o mesmo resultado para ajudar a enfrentar essa crise. O governo fazendo a sua parte, a gente entende a ação do governo federal, não tem como o governo federal voltar assim, no curtíssimo prazo a abrir as torneiras de maneira muito acelerada, porque isso comprometeria o ajuste fiscal e poderia incentivar o processo inflacionário. Então nós entendemos essa parte do governo federal, mas dentro das possibilidades, a decisão do governador Adão Dias é ocupar todo o espaço que possa ser ocupado para a gente conquistar esses recursos e investir no Piauí. Bem, secretário, a gente sabe que essa ponte ela foi trazida como uma saída para a mobilidade aqui em Teresina, mas para isso fizeram uma retirada dos floristas ali debaixo da ponte, porque foi informado que deveriam ocupar a área com as obras, como a gente viu que de fato ocuparam. Então eu queria fazer assim 2 perguntas para o senhor. Se essas obras já começaram
de fato, e qual é a previsão delas serem entregues, porque anteriormente, no governo passado, foi dito que seria de 1 ano e que esses floristas deveriam permanecer ali na beira do rio em instalações provisórias para depois de 1 ano retornar, só que já estão há mais de 2 anos naquela situação precária. Então eu gostaria de saber do senhor se esse projeto da conclusão da ponte se vai beneficiar aquela revitalização ali debaixo da ponte, permitindo a retirada dos floristas da beira do rio, como foi informado para eles. Hoje mesmo, uma das perguntas que o governador fez ao secretário Guilhermano e à empresa que está responsável pela obra foi essa: qual é o prazo? E a própria empresa afirmou com muita segurança de que até abril do próximo ano teremos a conclusão desta obra. O governador também perguntou ao secretário Guilhermano acerca dos floristas. A ação contempla uma solução para a situação dos floristas, seja voltando para o antigo espaço, seja permanecendo no atual espaço com as devidas melhorias, porque já há quem considere que talvez eles não queiram mais sair do local onde eles estão, desde que... E aliás está mais bonito ali, né? Ali é bem mais bonito do que debaixo da ponte, pelo menos para o meu gosto, né? É só estruturar, né? Se houver uma melhor estrutura, uma melhor estrutura para eles. Léo. Bom, secretário, a gente percebe que essa ponte do meio, né, foi projetada e foi executada sem que se fizesse a finalização delas, mas nós temos outras prioridades que dariam melhores resultados. Conversamos até ainda há pouco sobre isso. A ponte Walferraz, que já tem uma e que lá vai ser feito outra, essa é muito importante. Nós temos a ponte também, aquela que sai ali do Albertão, que vai lá para o Disseu, no Gil Martins, na Avenida José Francisco de Almeida Neto, que também é muito importante. Nós temos essa que o senhor falou ainda há pouco, com relação àquele elevado da Tabuleta ali, daquela região que aquilo de ali, alto impacto, de alto impacto, mas a ponte está feita, muito bem, e precisa concluir. Isso, eu não estou convencido ainda da importância dela para diminuir o fluxo, embora o governador tenha dito que vem com 2 pistas, aí 3 pistas, tem esse detalhe, mas eu não estou ainda convencido. Mas eu pergunto, o senhor acredita que vamos atacar quais? Não é possível atacar todas. Quais são as prioridades primeiras para ser bem incisivo? Primeiro, em relação à ponte do meio, eu reconheço que ela sozinha não resolve o problema da Frei Serafim. Com mais uma pista nela, de fato, há uma melhoria, o governador tem razão, porque saímos de 2 pistas para 3. A solução depende de uma coisa bem mais complexa, que é termos uma outra alternativa que nos livre daqueles semáforos. São, se não me engano, 7 semáforos entre a São Benedito e a Goiás. Então você anda 80 metros, para. Então, essa solução aí, a prefeitura inclusive tem um projeto de um túnel, é coisa para mais de 600 milhões de reais. Nessa situação, neste momento, não temos condição de pensar com o dinheiro do Estado, nem mesmo com o dinheiro do governo federal. Em relação às outras ações, as que me parecem mais urgentes, Leal, a continuidade, sem mais paralisação, deste elevado da Miguel Rosa. Olha que outro dia eu passei 1 hora vindo de Demerval Lobão, eu passei ali quase 2 horas parado. Normalmente ele é complicado, mas nesse dia ele estava pior. Passei quase 2 horas parado na BR, olhando para aquela rotatória ali da Tabuleta. Então essa obra está em andamento, tem recurso nesses 369 milhões para ela, então não temos mais problema financeiro. Outra que também eu acho que uma vez retomada, e tem projeto e recurso definido, é a da duplicação da ponte de Walferraz. Porque no cruzamento da Marechal Castelo Branco com a avenida que vem da Pissarra, ali a avenida... Barão Castelo Branco. Higino Cunha. Higino Cunha. Já tem o viaduto que a prefeitura fez, não é isso? Exato. Então você não tem gargalo ali. Quando chega, a ponte é que é o gargalo, porque você vem em 3 pistas e passa só para uma. Na ponte Walferraz, não é isso? É verdade. Uma indo e outra voltando. Ali com a duplicação,
deixaríamos de ter qualquer tipo de problema no tráfego ali na região da maternidade e há recursos para essa obra. Muito bem. Bom, secretário, só para finalizar, a gente dá vazão aqui a participação dos telespectadores. Eu selecionei 2 perguntas para o senhor responder rapidamente. A primeira diz respeito o telespectador está querendo saber como será feito o pagamento de obras anteriores de responsabilidade da Ingerp. E é claro, como não poderia deixar de ser, sempre que tem algum representante do governo do estado aqui, querendo saber em relação à convocação de concursados, especialmente da Polícia Militar. Bom, obras que estejam incluídas dentro do Prodesenvolvimento, nós vamos retomar o pagamento de todas as medições que já foram checadas e estejam legalizadas. Outras obras que dependam de recursos próprios do Estado, continuaremos naquele ritmo, da renegociação de tudo que for legalmente devido para pagar dentro das possibilidades financeiras do Estado. Em relação aos concursos, que foi perguntado Em relação também? aos concursos, sabemos, hoje mesmo tratamos desse assunto com o governador, sabemos da necessidade na área dos bombeiros, dos delegados, na polícia, enfim, em várias áreas. E há concursos feitos, mas só voltaremos a chamar pessoal, mesmo que pessoal concursado, e a pensar em novos concursos, vencida essa etapa da reorganização financeira, da reconquista do equilíbrio financeiro do Estado. Para a gente ter a garantia, de um lado, que não vai ferir a lei de responsabilidade em relação ao limite, e de outro lado, que não vai faltar o dinheiro para honrar com o pagamento da folha. A última pergunta. O senhor está sempre envolvido em todas as questões importantes que o Estado está tratando. PPP, SOL. Isto. Tá. E já estão chamando o senhor de supersecretário. Ou de primeiro secretário. Será que isso é sinal de uma frigideira? Escute. Isso é ciúme ou é porque o senhor está realmente cheio de atribuições, competências e prestígio? Ou é a chapa que está esquentando lá na Pode ser uma frigideira? né, amigo? Não, na verdade eu gosto mais de ser o secretário que ajuda o governador a acompanhar o conjunto das ações do governo, do que propriamente de ser o secretário de governo que cuida só mais da parte política. Ah, muito bem. Embora eu entenda que uma tem nova dinâmica na Secretaria de Governo. E graças a Deus o governador tem me permitido fazer isso. Mas não há nada na minha cabeça que passe por essa história de que num governo onde existe um governador possa existir um primeiro secretário. Não tem espaço para isso no nosso ordenamento. Eu estou convicto de que o meu papel é de auxiliar do governador. E como auxiliar do governador, se você me permitir, ainda queria dar uma última notícia. Que hoje eu tive a felicidade de ligar para o prefeito Florentino de Parnaíba, a mando do governador Wellington, para comunicar que o ministro da Justiça, ministro da Educação, Renato Janine, ligou para o governador informando da aprovação de mais um curso de medicina para Parnaíba, agora de uma instituição privada. Mas serão 80 novas vagas para a formação em medicina, ajudando, portanto, a dinamizar aquele processo de interiorização da saúde. Porque na medida em que os profissionais se formam no interior, muitos deles terminam ficando. E ajudando também a fazer da nossa capital do turismo um polo também de saúde. Parnaíba de parabéns. Parnaíba de parabéns, o prefeito Florentino. Em relação a possíveis ciumeiras, nada demais. É só chegar e conversar que o senhor vai conversar, eu continuo mesmo longo. Eu já passei por esse problema também. Quando fui secretário, disseram, eu fui muito... O governador da época, o Napoleão, foi muito atencioso comigo, me deu muito prestígio e também andaram me chamando de supersecretário. Mas não tem nada disso, não tinha nada disso, graças a Deus. Obrigado, secretário. Obrigado pela vinda do senhor aqui do Jornal Agora. E até porque em época de crise, o secretário de governo tem que dizer muito não. Também, é verdade. Alguém tem que dizer não, né? Léo, obrigado, até amanhã. Obrigado. Benito, obrigado e até amanhã. Me dá o recado aí